Nihao, pessoas que já pensaram em um dia viver o sonho americano. Tudo bem com vocês? Pois é, eu já pensei um dia em viver o sonho americano. A minha irmã mora nos Estados Unidos, meu pai mora nos Estados Unidos, mas eu, graças a Jah, nunca fui para lá. O salário mínimo lá é o... O salário mínimo na Califórnia... O salário mínimo na Califórnia estava entre 2.000 e... Olha, eu não faço ideia de quem tá falando e a minha cara vai ficar na frente deles, tá? Porque eles vão falar um monte de besteira. $800 e mais um pouco aí, com $1.800 você já, mano, vive bem pra caralho. $1.800. Tem videogame de última geração. Cara, eu só quero fazer alguns adentos, assim, já que a gente deu uma pausa aqui, João. Primeira coisa, os Estados Unidos imperialistas não vão matar ninguém. Peraí que eu pulei, peraí. Nós vamos começar de novo aqui, ok? Vamos começar de novo porque eu perdi o começo aqui do vídeo. De novo, se preparem. Nihao, pessoas que já pensaram em viver o sonho americano, tudo bem com vocês? Eu já pensei em viver o sonho americano, porque a minha irmã mora lá, o meu pai mora lá, mas eu nunca fui, ainda bem. Na verdade, eu já morei nos Estados Unidos por 6 meses, que a empresa que eu trabalhava na China me mandou para lá. A América, os Estados Unidos podem mandar no planeta. Eles não vão destruir ninguém, não vão matar ninguém. Como assim, cara? Foda-se, o dólar é irado. Você vai para os Estados Unidos, a pessoa que recebe um salário mínimo vive bem? Pode dominar, foda-se. Pode dominar. O salário mínimo lá é o... O salário mínimo na Califórnia... O salário mínimo na Califórnia estava entre $2.800 e mais um pouco aí, com $1.800 você já, mano, vive bem pra caralho. Tem videogame de última geração. Cara, eu só quero fazer alguns adentos, assim, já que a gente deu uma pausa aqui, João. Antes de eu fazer um comentário, eu vou deixar a Laura dar uma sarrada nesse rapaz aí. Primeira coisa, os Estados Unidos imperialistas não vão matar ninguém. Cara, os Estados Unidos não faz mal a ninguém. O próximo vídeo do meu canal é um vídeo sobre os Estados Unidos. A gente vai falar sobre como os Estados Unidos criou o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e todos esses... Peraí que deu problema aqui no meu computador. Eu literalmente falei com uma mulher aqui na China que ela era supervisora de ataque de drones do Exército dos Estados Unidos. Ela aprovava ataques a pessoas que ela não conhecia no Afeganistão. Ela aprovou a morte de muita gente que ela nunca ouviu falar no Afeganistão. Simplesmente porque ela queria ir para a faculdade, ela era pobre, e aí o Exército dava a faculdade de graça, e ela foi nesse caminho aí, ela disse que se arrepende e tal, mas tipo, já era, né? Ela aprovou a morte de um monte de gente. Sobre o salário mínimo. Eu morei nos Estados Unidos por 6 meses, eu morei na Georgia, que é na costa leste, mas a minha irmã mora na Califórnia. $1.800 não dá pra nada na Califórnia, porque a Califórnia é um estado muito caro. Eu não sei de quando que é esse vídeo que esse gamer aí falou sobre isso, mas não dá pra nada. Na Georgia, o custo de vida é bem mais barato, mas mesmo assim, a empresa alugou casas pra gente, casas normais, assim, nada absurdo, e a casa custava $3.000 por mês. Então, não, $1.800 por mês nos Estados Unidos não dá para nada. Nada. Porque o cara tem videogame de última geração. Mas ele não come PlayStation. Né? Ele não come PlayStation 5. Que hoje são chamados de terroristas, papapipopopô. Os Estados Unidos, eles matam toda vez que eles invadem, né? Porque quando é os Estados Unidos invadindo o Iraque, por exemplo, aí é a ocupação americana em solo iraquiano. Quando é a Rússia ou qualquer outro país, aí é invasão de tropas do território de fulano de tal. A CIA não mata, né? A CIA neutraliza. Então, não é vítimas, né? É igual isso que aconteceu dos pagers, Israel explodindo pagers. Aí você vai ver as notícias, é sempre o pager explodiu, né? Pagers explodem no Líbano. Do nada, né? Do nada, simplesmente do nada. Ó, gente, tem gente escrevendo em cirílico aqui na live. Se vocês continuarem escrevendo em cirílico, eu vou dar banho em vocês, porque eu não sei ler, então cirílico, eu não sei o que vocês estão escrevendo. Então, só para deixar um aviso, se vocês escrever
continuar escrevendo nesse idioma, eu vou banir os dois, beleza? Outra coisa também que eu acho interessante é que os Estados Unidos é um país miserável. A população estadunidense é miserável. A gente tem, vocês pegam aqui na Cracolândia de São Paulo, que é imensa. Vocês têm noção que a Cracolândia dos Estados Unidos são 4 quadras diretas de pessoas na mais pura miséria. Nos Estados Unidos é um dos países onde tem a pior saúde dos países desenvolvidos, pior educação. Além disso, a gente tem um taxa de pessoas morando nas ruas assustador. É assustador esses índices. A gente tem uma taxa imensa de idosos que se matam porque não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Os Estados Unidos é um país onde que tem vários, vocês jogarem aí uma reportagem da BBC, mostra crianças falando que a mãe e o pai tiveram que comer rato para sobreviver, sabe? Esses são os Estados Unidos. Então, assim, a galera cai nesse conto hollywoodiano dessa ideia do que é os Estados Unidos e acaba acreditando nisso. João? 12% da população dos Estados Unidos vive em insegurança alimentar. Insegurança alimentar é a pessoa não faz 3 refeições por dia. 12%. Nos Estados Unidos, nos supermercados, tem coisa que as pessoas compram, comida, que está escrito comida de verdade, comida real. Que é para mostrar que existe um diferencial. Porque se vende muita coisa nos Estados Unidos que simplesmente não é comida real. Não é vegetal, por exemplo. Eles vendem uns pratos de $1, que tem lá arroz, que tem carne vegetal. E, na verdade, não é. Não é carne nem vegetal. É alguma massa industrial, dessa cor de rosa que eles fazem os nuggets, que eles vendem ali, no formato de uma carne, no formato de um brócolis, no formato de alguma coisa, e vende por $1. Cara, deixa eu começar do começo, né? Vamos começar da análise do próprio discurso do sujeito, falando do salário mínimo nos Estados Unidos e da Califórnia. Ele escolheu o pior exemplo. Exatamente. A Califórnia, ela tem um problema de real estate, ela tem um problema de habitação que é terrível. A gente tem um número gigantesco de pessoas na Califórnia que mora dentro dos seus próprios carros, porque com um salário mínimo você não consegue alugar um apartamento na Califórnia e muitas vezes você não consegue sublocar um quartinho num cortiço na Califórnia. Quem consegue, quem trabalha 2 empregos, 3 empregos e subloca um quarto num cortiço, numa periferia, está vivendo junto com 20, 30 pessoas num espaço que deveriam viver 3, 4 pessoas no máximo. Vamos caminhar. Os Estados Unidos têm 33% da sua população civil que vive na dependência de programas de auxílio dos governos locais, municipais, estaduais e federal para conseguir se alimentar. Tá? O hegemon do imperialismo coloca 1/3 da sua população recortando cupom o dia inteiro em jornal e batendo na porta de milhões de instituições do próprio Estado para conseguir minimamente tentar comer. Essas pessoas não têm segurança alimentar dentro dos Estados Unidos. Aí o cara vira e fala assim, vai ter videogame de última geração. Sim, o cara que ganha um salário mínimo, que não consegue se alimentar, que não consegue alugar um lugar para viver, que se ele for atropelado na rua, ele pede, pelo amor de Deus, não traz uma ambulância, porque senão eu vou ter que abrir falência, deixa eu ir caminhando com minha perna Uber, segurada, né? Embaixo do... Ou então chama o Uber, porque é muito mais barato do que ir de ambulância. Braço até o hospital, né? Este cara, a primeira preocupação dele é comprar um PlayStation 5 para jogar o joguinho, né? Aí vamos voltar na parte que ele fala assim, os Estados Unidos não matou ninguém. Isso aí mesmo. Só de vítima civil no Iraque, a gente chega em quase 1 milhão. Durante os 20 anos de guerra continuada nos Estados Unidos, no Afeganistão, mais de 60 mil civis, no mínimo, foram mortos. Tem um vídeo famoso de um estudante na universidade, ou de uma estudante, agora não me lembro, enfrentando a Madeleine Albright, e encarando ela e falando, olha, mais de 100 mil crianças morreram no Iraque. 100 mil crianças. E a Madeleine Albright falou, valeu a pena. É simples assim, sabe? Simples assim.
Só o bloqueio estadunidense à Venezuela no seu primeiro ano, e o estudo é de Berkeley, e deixa eu te contar um segredo, Berkeley não é uma universidade comunista, tá? Só o bloqueio matou 20 mil pessoas no seu primeiro ano. Os Estados Unidos mata, sem parar um segundo, gente no mundo inteiro, direta e indiretamente. Nas últimas 3 semanas, a gente pode falar das mortes dos Estados Unidos, das mortes causadas pelos Estados Unidos na Somália. Estados Unidos bombardeou a Somália, e como sempre, os Estados Unidos falam assim, vou atacar o Boko Haram. Como? Jogando uma bomba gigante num bairro onde eu acho que tem um cara do Boko Haram. Se morrer todo mundo, morreu o cara do Boko Haram. Porque né? Baixa então, de guerra. Assim, este é o hegemon. É efeito colateral, sabe? Não é... Aconteceu. Simplesmente aconteceu. É igual o Rock falando dos ataques dos pagers, né? Matou criança, mandou milhares para os hospitais, mas tipo, a gente atacou gente do Hezbollah. Este é o império que vem continuadamente, desde 1799 no Haiti, matando as populações no exterior e matando a sua própria população interna. Nós estamos falando de um país que tem o maior número absoluto e o maior número relativo de presos do planeta. O que significa dizer? Significa dizer que, em relação à porcentagem da população, ninguém prende mais do que os Estados Unidos. Em relação ao número total, ninguém no planeta tem o número de presos que os Estados Unidos têm, mesmo tendo diversos países no mundo que têm 5, 6, 7 vezes a população dos Estados Unidos. É isso aí, gente, é isso aí. Os Estados Unidos têm mais presidiário que a China e tem mais presidiário que a Índia. Os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes, a Índia tem 1,4, a China tem 1,4 bilhão e os Estados Unidos têm mais presidiário. Os Estados Unidos mantêm campos de concentração contra os imigrantes que caem no engodo do sonho americano. Tá? Os Estados Unidos assassinam as pessoas que são pegas tentando cruzar a sua fronteira e muitas das vezes não tem nem a decência de avisar e levar para enterrar, deixa esses cadáveres no deserto para ser comido por coiote. Tá? São os Estados Unidos da América. Lembrando que os Estados Unidos da América também são diretamente responsáveis pelas mortes que eles causam por meio das armas que eles enviam, por meio dos bloqueios que eles fazem, por meio das políticas de intervenção direta e indireta que eles conduzem. Todo começo de ano, os Estados Unidos têm uma lei chamada Omnibus, que é um gasto geral que pode ser usado militarmente, pode ser usado para think tanks, pode ser usado para o que quer que seja, para intervir fora dos Estados Unidos, para manter áreas de influência. Tá? Este gasto é na casa de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares por ano. Tá? Então, este é o país que ele está falando que não mata ninguém. Tá? A primeira coisa que os Estados Unidos matou é a inteligência das pessoas, né? Porque, assim, vende-se uma propaganda completamente diferente daquilo que é. Aí você vê, o camarada tá sentado jogando o seu joguinho, né? Completamente alheio à realidade de onde ele mesmo tá falando. No caso, assim, eu não sei quem é esse cara, eu falei, eu não sei quem é esse gamer aí, não faço ideia de quem seja, mas é o cara que está atolado até o pescoço de propaganda estadunidense, né? Propaganda de filme, propaganda de série. Os Estados Unidos não matam ninguém. Não, imagina, os Estados Unidos pode dominar o mundo inteiro que está tudo certo. Eles são defensores da democracia, moral e bons costumes, sabe? Sabe? E outra coisa, gente, é uma coisa tão absurda o sujeito pensar que quem ganha um salário mínimo tem condição de luxo. O salário mínimo, ele não chama mínimo à toa, ele chama mínimo porque ele é a condição mínima de reprodução do trabalho. O salário mínimo chama mínimo porque aquilo é o mínimo possível para que aquela pessoa vá morrendo aos poucos enquanto ela é explorada, mas não morra de uma vez só para que ela possa ser explorada mais tempo. Né? Isso que é o que a gente está falando aqui, né? E aí tá o bonitão sentado jogando videogame, achando que o cara que ganha 1.800, beleza, gente, o cara ganha 1.800, e o que ele faz? Não, ele tem a mulher, tem um filho,
tem que pagar aluguel, tem que pagar saúde, né? Mesmo que ele não tenha gasto com educação, ele vai ter gasto com comida, ele vai ter gasto com deslocamento para essa educação, ele tem gasto com deslocamento para o seu trabalho. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar 1/3 do salário dele para investir num videogame que ele vai jogar Deus sabe aonde, né? Porque deve ter uma televisão de 52 polegadas dentro do Honda Fit que ele tá morando. Né? Então, assim, o descolamento dessa galera da realidade é uma coisa assustadora. Então, eu não acho que é assustadora. Eu não acho que justamente esses caras vivem na bolha deles. Esse gamer deve ser alguém famoso, né? Porque ou o João não ia fazer react deles, a Laura não ia fazer react. Eles vivem na bolha que eles acreditam que aquilo ali realmente é uma verdade. Que é a questão do soft power, dos Estados Unidos fazendo essa propaganda toda, através de séries, filmes, etc. Então, para mim, não é assustador, porque é o que a grande maioria das pessoas pensam, né? A grande maioria das pessoas pensam que isso aí realmente dá para viver dessa forma, que é a venda do sonho americano, porque o sonho americano só existe com o abuso da mão de obra de imigrantes ilegais. Não, e assim, todos os dados que a gente pega dos Estados Unidos são negativos. Questão de taxa de mortalidade infantil, de obesidade, de desnutrição. Os Estados Unidos é considerado o segundo pior país para se criar uma família no mundo. Né? Você já falou muito bem sobre todas as outras taxas, assim. Isso daí é a mais pura propaganda mesmo, capitalista, que entra na cabeça do povo e aí sai falando umas merdas. O pessoal hoje em dia acha que a vida é um filme da Marvel ou um filme da Pixar. Mas foi sempre assim, né? Que a vida é um clipe da Taylor Swift. Nada de novo no mundo dos Estados Unidos fazendo propaganda, né? Nada de novo. Olha, o meu rango tá quase chegando.